Saudações a todos os amantes da história. Hoje vamos dar continuidade em resolver o exame de admissão de História da UEM 2017. Se ainda não é subscrito no canal, subscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder qualquer novidade do canal. Comece agora a investir o seu tempo em estudar, comece agora a preparar fortemente para quando chegar o dia de fazer exame, para que possa fazer o exame sem medo, para que possa fazer o exame com sucesso. Bora no assunto. Pergunta número 13 diz: como consequência da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu as suas colônias em África. Nesse contexto, na África Austral, a Alemanha deixou de ser colonizador dos seguintes territórios. Não vamos comentar muito porque temos que tentar puxar até pelo menos o número 30. A opção A diz África do Sul e Moçambique. Não, Moçambique não faz parte porque Moçambique nunca foi colonizado com a Alemanha. Botsuana e Angola. Não, Botsuana e Angola. Temos aqui Angola que foi colônia dos portugueses. Temos Rodésia e Suazilândia. Não, temos Sudoeste Africano e Tanganyika. Logo, a nossa opção correta aqui é D. Número 3, a opção correta é D, porque Tanganyika primeiramente foi a colônia dos alemães e mais tarde deixou de ser colônia dos alemães, por outros motivos que vamos explicar numa outra aula. 14. O presidente do Congresso Nacional da Zâmbia chama-se o presidente do Congresso Nacional da Zâmbia. A opção A temos Kenneth Kaunda, B temos Kwame Nkrumah, C temos Julius Nyerere, D temos Nandi e Azikiwe, temos E Jomo Kenyatta. Aqui esse Jomo Kenyatta foi de Quênia, temos o próprio Julius Nyerere, que foi de Tanzânia, temos Kwame Nkrumah, que foi de Ghana. Então, a nossa opção correta é A, Kenneth Kaunda, pois Kenneth Kaunda foi o presidente do Congresso Nacional de Zâmbia. A opção correta é A. 15. Guiné-Conakry tornou-se independente a 2 de outubro. A diz 1945, B 1953, C 1958, D 1962, E 1975. Pois Guiné-Conakry tornou-se independente em 1958. A opção correta é C. Não vamos comentar muito aqui. O ano de 1975 foi o ano em que o nosso país, Moçambique, tornou-se independente. 16. Na história de descolonização do continente africano, existem países que alcançaram as independências no mesmo ano. Por exemplo, países como Mali, Camarões, Chad, Senegal, Costa de Marfim, Gabão, Togo e Nigéria tornaram-se independentes no ano de. Se nós formos a falar aqui sobre os anos, o ano de África, nós temos que ter na consciência que o ano que é considerado o ano de África é 1960, porque muitos países do continente africano alcançaram as suas independências. Então, sem mais alongarmos com mais nada, vamos logo recorrer à opção C, pois a opção C é que diz em 1960. Número 17. O desenvolvimento do nacionalismo africano foi acompanhando a evolução colonial, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. As principais bases ideológicas deste nacionalismo foram: nós temos que ter na consciência que as principais bases do nacionalismo africano foi o pan-africanismo e a negritude, onde temos como o precursor do pan-africanismo William Du Bois, que é considerado como o pai do pan-africanismo. Temos seus sucessores também, como Kwame Nkrumah. Esses foram os sucessores também do pan-africanismo. Logo, número 17, a nossa opção correta é D. Número 18. Nelson Mandela, o primeiro presidente da África do Sul Democrática, ficou preso por cerca de 3 décadas na era do Apartheid. A sua libertação teve lugar em... Se nós formos a falar de Nelson Mandela foi um grande revolucionário, foi um grande político em África do Sul. E ele foi preso. E a sua libertação só foi na terceira década do ano de 1990. Logo, a nossa opção correta é C.
3 de fevereiro de 1990 é o ano que Nelson Mandela foi liberto. Nelson Mandela saiu na prisão em 1990. 18, a nossa opção correta é C. 19. A União Africana foi programada em Lusaka, capital da Zâmbia, no ano de... A União Africana, nós temos que ter na consciência que anteriormente era designado OA. OA, a União Africana veio substituir a OA, isto em 2002. Logo, número 19, a nossa opção correta é D. 20. O primeiro presidente de Angola foi... Aqui temos Holden Álvaro Roberto, temos B. Agostinho Neto, temos C. Jonas Savimbi, temos D. Mário Pinto de Andrade, temos E. José Eduardo dos Santos. Nós temos que ter na consciência que o primeiro presidente de Angola foi o Agostinho Neto. O Agostinho Neto foi o primeiro presidente de Angola. Logo, a nossa opção correta é B. Temos aqui Jonas Savimbi. Jonas Savimbi foi um político que encontrava-se no partido de oposição. Foi morto em 2002. Temos também o José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos foi também um presidente de Angola. E 21. Temos o último país da África Austral a tornar-se independente foi. Se nós formos a pegarmos a linhagem dos países africanos a tornar-se independentes, eu depois vou fazer uma aula só para explicar a questão da independência dos países africanos, seguindo uma sequência. O último país da África Austral a tornar-se independente foi Namíbia. Namíbia foi um país que tornou-se independente em 1990. Então, temos que ter isso na consciência. A opção correta é C. 23. 23 diz... Baseando-se nos produtos que eram mais procurados pelos comerciantes estrangeiros em Moçambique, o período entre 1505 e 1693 tem sido considerado como o da... Temos que ter na consciência que quando estivermos a falar do período de 1505, foi um período que os portugueses tentaram fundar a sua primeira feitoria em Sofala, com o objetivo de controlar o ouro que saía do Império de Mwene Mutapa. Logo, esta fase, de 1505 e 1693, é considerada como fase de ouro. Logo, a nossa opção correta é a opção C, fase de ouro. Depois da fase de ouro, chegou fase de marfim. Depois de fase de marfim, chegou fase de escravo. Depois de fase de escravo, vieram outras fases. Mas, neste contexto, de 1505 e 1693, é considerado como fase de ouro, porque depois o Império de Mwene Mutapa sofreu quedas. A opção correta do número 23 é C. 24. Substituindo a comunidade primitiva e o predomínio de caça e da pesca, vários grupos populacionais foram chegando a Moçambique desde há cerca de 1700 anos, povoando gradualmente as bacias fluviais costeiras e, quase ao mesmo tempo, as encostas e os planaltos do interior. Esse processo de expansão em Moçambique ocorreu como consequência do conhecimento da agropecuária e do processo de fabrico do ferro, tendo ficado conhecido por... se nós formos a falar deste processo, temos que ter na consciência que os bantus começaram a expandir-se para Moçambique, isto nos anos 300. Nos anos 300, logo esta opção da expansão dos bantus fica fora. A expansão fecane. A expansão fecane começou em 1918 a 1928 com as lutas que estavam sendo enfrentadas na Zurlândia, com Ding Saio, Tsaka, todo este processo. Mas aqui está a dizer 1700 anos. 1700 anos, se nós formos a observar, é da penetração mercantil. Logo, a nossa opção correta é A. 24, opção correta é A. Penetração mercantil.
25. 25 diz: a formação dos últimos estados pré-imperialistas de origem Nguni, na África Austral, foi resultado do... Se nós estivermos a falar, olha, vejam lá uma coisa, uma pergunta pode responder outra. Eu estava a explicar a posteriori que Mfecane foi resultado de luta na Zurlândia, de Malta, Ding Sayo, Tsaka, e depois tinham que fugir para outros pontos. Então, foi resultado de Mfecane. Com a imigração dos Mfecanes, foi fundado o estado de Gaza, com Maldachó Sangana, né? Isso foi resultado da imigração dos Mfecanes. 26. A fim de quebrar todas as ligações com a sua linhagem, para se tornar representante de toda a sociedade, indiferente às rivalidades familiares, o Mambo comete, no momento da sua entronização, com uma parente próxima. Nós temos que ter na consciência aqui que o Mambo era considerado o Mwene Mutapa, a pessoa que controlava ouro, que controlava marfim, que controlava todo o processo no império de Mwene Mutapa. Este era considerado o Mambo. Este Mambo tinha poder de dormir com as suas irmãs, entronização com uma parente mais próxima, né? E este Mambo, Mwene Mutapa, tinha três esposas. Era o Mambo que controlava tudo do Império de Mwene Mutapa. Temos aqui também o Nevinga. O Nevinga era o Mambo substituto, né? Era o Mambo, era o Mambo interino, digamos assim. Quando o Mwene Mutapa morria, era procurado um Nevinga para substituir o Mwene Mutapa, enquanto faz seu processo de procurar outro Mwene Mutapa. Então, aqui, a nossa 26, a nossa opção correta é B, o incesto. 27. Quando em 1498 Vasco da Gama passou por Moçambique, tinha como destino, nós temos que ter na consciência que o Vasco da Gama tinha como destino a Índia, mas quando ele chegou aqui em Moçambique, ele começou a apreciar Moçambique. Eles chegaram através de Inhambane, eles começaram a gostar daquela terra e designaram o nome de terra de boa gente, porque eles lá foram bem recebidos e decidiram ficar por um tempo, mas o destino era de ir para Índia. Eles tinham como destino a Índia. E a nossa opção correta no 27 é a opção B, a Índia. 28. A penetração mercantil portuguesa em Moçambique no século XV foi antecedida por confrontações militares com a penetração mercantil. Temos que ter na consciência que os primeiros que foram se penetrando aqui em Moçambique foram os árabes, que encontravam-se estabelecidos nas costas fluviárias. E quando os portugueses vinham já aqui em Moçambique, os árabes estavam eles a analisar que talvez os portugueses queiram nos levar, queiram levar alguns passos nossos. Eles tinham que enfrentar lutas lá nas costas fluviárias, tinham que enfrentar lutas, foram lutas e lutas mesmo, até os portugueses conseguiram dominar, conseguiram entrar pouco aos poucos para controlar o ouro que saía no Império de Mwene Mutapa. Logo, a nossa opção correta aqui é B, 29. Nos séculos 18 e 19, assistiu-se um período de apogeu dos estados Ajau na zona norte do território de Moçambique. Estes estados eram também conhecidos nós temos que ter na consciência que eram conhecidos também como estados Iau. Eram conhecidos como estados Iau, e esses estados Iau encontravam-se estabelecidos no centro, digamos assim, em Zambésia, Nampula, Cabo Delgado, e mais tarde os seus líderes converteram-se ao islamismo e também eles começavam a vender os escravos, né? Entre outros pontos que poderia explicar numa outra aula. Por questão de tempo, estamos a ficar sem tempo mesmo. Então eu vejo que hoje vamos terminar no número 30. A próxima aula vamos terminar de resolver o exame. 30. A primeira abolição do tráfico de escravos em Moçambique foi no ano de... a primeira abolição do tráfico de escravos em Moçambique, meus irmãos, foi no ano de 1836. Logo, a nossa opção correta, número 30, é
é C. Muito obrigado, galera. Se ainda não se inscreveu no canal, subscreva-se no canal e assim vai evitar que não possa perder notificações. Subscreva-se no canal, ative o sino das notificações para não perder qualquer novidade do canal. Valeu, galera. Até a próxima.